Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? A Tiara tá com muita saudade, com a vontade de dar um abraço bem grande em cada um de vocês. Vocês devem estar se perguntando, né? Por que eu estou com esse guarda-chuva? Tá chovendo aí na casa de vocês? Não, né? Aqui também não. E por que esse guarda-chuva colorido, bonito? Bem, hoje a gente vai falar sobre proteção. Para que serve o guarda-chuva? Vamos lá. Quem é que vai responder? Isso, se você pensou aí na casa de vocês que o guarda-chuva serve para se proteger do sol, se proteger da chuva. Então, o guarda-chuva é um meio de proteção. Proteção contra o sol e contra a chuva. Por falar em proteção, quem aí já sentiu medo? Gente, eu tenho medo. Eu já senti medo. Já senti medo, sabe de quê, crianças? De barata. Na verdade, eu sinto medo de barata. E você? Você já sentiu medo de quê? Tem criança que às vezes tem medo do escuro, né? Tem criança que tem medo de algum outro bicho, de algum animal, de rato. Você já sentiu medo? Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Você não precisa ficar com medo. É normal sentir medo. Mas hoje a gente vai falar sobre proteção. E sabe de quem é essa proteção? De Deus! A nossa história de hoje está na Bíblia, em Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Na Bíblia, conta a história de umas pessoas que sentiram medo, mas Jesus mostrou que ele protegia, que ele estava cuidando dessas pessoas. Vamos ouvir a história? Na Bíblia conta que certo dia, Jesus tinha passado o dia todo ensinando as pessoas. Ele estava com a multidão, ensinando as pessoas sobre o amor de Deus, curava as pessoas. Jesus estava o tempo todo trabalhando, cercado por multidões, e ele e os discípulos. E aí ele explicava sobre o amor de Deus, ele explicava sobre como a gente deve adorar a Deus, como estar mais próximos de Deus. E ele curava as pessoas, e ele ajudava em tudo que as pessoas estavam precisando. Nesse dia, já tinha anoitecido. E os discípulos falaram para ele: Mestre, vamos embora, já está tarde. E aí eles foram. Eles entraram num barco, junto com os discípulos. E aí eles iam viajar. Eles iam para uma cidade longe. Naquela época, todas as formas de se locomover para uma outra cidade era através de barco, porque não tinha bicicleta. Aliás, não tinha bicicleta. Não tinha carro, não tinha ônibus. Então eles precisavam ir de barco. Às vezes iam de camelo, de cavalo. Mas como eles precisavam atravessar o mar, eles foram de barco. E aí, né, eles entraram no barco e seguiram viagem. No meio do caminho, Jesus, que estava cansado, porque realmente, né, ele trabalhou o dia todo, ele falou para os discípulos: olha, meus irmãos, meus queridos amigos, eu vou ali descansar um pouco. E aí ele foi lá para o fundo do barco. E a Bíblia conta que Jesus dormiu enquanto os discípulos estavam lá, né, seguindo viagem. E de repente, gente, o mar começou a ficar agitado. As ondas começaram a subir.
o barco começou a chacoalhar. O vento estava ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte. De repente começou uma ventania e uma chuva. Começou uma tempestade. Nossa, meu Deus! E os discípulos começaram a ficar com medo. A Bíblia fala que os discípulos ficaram com medo. E o vento soprava forte. E eles, socorro, socorro, vamos morrer. O barco está entrando água no barco. Nós vamos morrer. E o vento soprava forte. E a chuva caía forte. E o barco chacoalhava para todos os lados. E eles gritavam, vamos morrer, vamos morrer. Até que um deles se lembrou de Jesus, falou, Jesus está dormindo, Jesus está dormindo. Ele precisa nos socorrer. E foi lá e chamou Jesus acorda, Jesus acorda. Aí Jesus acordou e falou, o que houve? E eles falaram, socorre-nos, Jesus. O Senhor não está vendo. O Senhor não se importa com a gente. Não se importa que a gente morra. E o vento soprava cada vez mais forte. Jesus olhou para o mar e falou, vento, chuva, pare. De repente parou. A tempestade parou. E os discípulos levantaram atemorados. E ele falou, ondas, mar, acalma. E acalmou. Jesus parou a tempestade, Jesus parou as ondas, o vento forte. E os discípulos olharam e se perguntaram, quem é esse que acalma até uma tempestade? Quem é esse que a natureza obedece? Sabe quem é ele, gente? Ele é Jesus. Ele é poderoso. Jesus é poderoso para acalmar o mar. Jesus é poderoso para fazer qualquer coisa. E aí, ele falou, vocês precisam acreditar, vocês precisam ter fé, não precisam ter medo. Olha só, e os discípulos, nessa hora, eles entenderam que eles precisavam confiar em Deus. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, é poderoso para acalmar até o mar. Então ele pode tirar qualquer medo. Eles não precisavam ter medo. Não é porque Jesus estava dormindo que Jesus não estava ali. Ele estava o tempo todo com eles. Ele estava o tempo todo. E ele queria que os discípulos confiassem. Da mesma forma, ele quer que vocês confiem nele. É normal que tenhamos medo? É normal. Normal sentir medo. Nós, seres humanos, sentimos medo. Todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Mas nós não precisamos ficar preocupados. Porque Jesus tem todo o poder para acalmar qualquer tempestade, para tirar qualquer medo. Então não importa se vocês têm medo do escuro, se você está com medo de alguma doença, se você está com medo da chuva que está forte, de ficar doente, não importa o tamanho do seu medo, saiba que Jesus tem poder para tirar todo o medo. E quando nós sentimos medo, que é normal, o que a gente deve fazer? A gente deve chamar Jesus, assim como aqueles discípulos fizeram. O discípulo foi lá e chamou Jesus. E nós devemos chamar Jesus nesse momento do medo. E Jesus ele tem poder para tirar esse medo do nosso coração. E aí vem aquela paz, vem aquela alegria, porque essa alegria, essa segurança, essa proteção, a proteção vem de Jesus. Então, com Jesus, nós não precisamos ter medo. Nós devemos confiar, porque Ele nos protege de todo mal. Ele nos protege Ele nos livra de qualquer medo. E o nosso versículo, hoje, olha só, vamos ler o nosso versículo.
Nosso versículo, ó, guarda-chuva para vocês lembrarem da nossa história. O nosso versículo está lá em Salmo 121, versículo 7, que diz: o Senhor te guardará de todo mal. Salmo 121, 7. Ó, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará você, a sua saúde, Ele guardará a sua casa, Ele guardará a sua família. Você não precisa ter medo. Basta chamar Jesus. No momento do medo, você chama Jesus, que Ele tira qualquer medo, Ele acalma qualquer tempestade. E Ele tem todo o poder para nos proteger de todo o mal. Vamos repetir o versículo? O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal. Salmos 121, versículo 7a. E momento da atividade. Hoje vocês terão uma atividade. Para vocês lembrarem da nossa historinha, eu sei que aí na casa de vocês devem ter uma folha. Vocês vão pegar uma folha de papel sulfite, uma folha de papel chamequinho, e vamos fazer, ó, um barco. Vocês dobram no meio, peça ajuda pro papai, pra mamãe, pra alguém da família. Dobram no meio. E aí, ó, vocês vão fazer assim, como se estivesse fazendo um chapéu. Ó. Aí vocês vão fazer com mais calma, vai ficar mais bonito, porque a Tiara tá fazendo um pouco de pressa. Aí vocês vão dobrar assim, ó, vai ficar parecendo um chapéu. Primeiro, vão dobrar de um lado, do outro. Ó, parece um chapéu, né? E aí vão continuar dobrando. No meio, dobrar mais uma vez. Vamos dobrar mais uma vez, ó. Vai ficar parecendo um balão. E... olha só! Um barco. E aí, vocês vão fazer atividade aí na casa de vocês. Aqui, ó, eu trouxe uma bacia de água. E vocês vão brincar aí, ó, com o barco, com o papai e com a mamãe. E aí, quando vocês estiverem brincando com esse barco, vocês vão lembrar da nossa história de hoje, tá? Da nossa história que Jesus acalmou uma tempestade, que Jesus é o nosso protetor e que nós não devemos ter medo, tá? Porque Jesus nos protege e, como a gente leu no nosso versículo, Ele nos guardará de todo mal. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos fechar os olhos aí na casa de vocês, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo teu imenso poder. Obrigada por ser o nosso protetor. Obrigada por ter enviado Jesus, o teu Filho, para nos salvar, para nos livrar de todo pecado. E obrigada porque nós não precisamos ter medo, porque Jesus nos mostra na Bíblia que Ele tem todo o poder para tirar todo o medo, para acalmar qualquer tempestade. Abençoe a nossa vida, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças. E agora, para encerrar, vamos cantar uma musiquinha comigo? Vocês podem cantar aí na casa de vocês. Meu bairro é pequeno e grande é o bairro. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai ver na viagem pra Jerusalém.
Jesus subiu o barco guiar, ao céu poderia alcançar. Meu barco é pequeno. Beijo, crianças. Tenham um bom dia pra vocês. Na minha mão. Beijo, beijo, beijo.